Oi! Ontem provocou muito auê nas redes sociais uma coincidência, o fato de que Reinaldo Azevedo se associou com o Glenn Greenwald para tentar desqualificar de vez o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e todos os combatentes à corrupção na rádio Band News. E um speech, um pronunciamento que o dono da Rede Bandeirantes, né, a qual pertence a Band News, o João Carlos, o Johnny Saad, fez num evento do mesmo canal Band News. Né? O João Carlos, o Johnny, ele é filho de João Saad, o fundador do Grupo Bandeirantes, rádio e televisão, e é neto de Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, que foi candidato várias vezes a presidente da República, e a quem se atribui uma frase famosa, um slogan famoso sobre corrupção no Brasil. Rouba, mas faz. Bom, o Johnny disse às pessoas que estavam presentes ao evento que o combate à corrupção não pode destruir empresas nacionais. Ele disse que a crise do Brasil não resulta só de problemas econômicos e criticou a atuação da Lava Jato. A elite que está aqui sentada com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com a CGU, tem instrumentos para que se possa resolver isso. Para nós voltarmos a como era antigamente, antes de você prender uma pessoa, investigue, busque provas, comprove aquilo e depois você prende. Senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas, setores. Nenhuma das empresas internacionais que se envolveu no escândalo da Petrobras ou em outros escândalos foi destruída. Penalize quem fez, mas não se penalize a empresa. O deputado federal Paulo Pimenta, sempre atuante lá do PT, comentou a declaração: a elite acordou para a tragédia que é a Lava Jato. Dono da Band critica a destruição econômica causada por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Eu sou antigo combatente dessa tese. Essa tese foi adotada por Dilma, sócia da corrupção, né? Em 2012, 2013, foi eleita defendendo isso. E eu sempre escrevi ao contrário. As empresas corruptas têm que pagar pela corrupção, têm que ser vendidas, têm que falir, não tem essa. Não tem essa de a corrupção é que é responsável pela crise que nós passamos, pelo desemprego. Não é pela quebradeira das empresas. Não é a corrupção. A corrupção é um crime que tem que ser combatido dentro da lei. Tem que ser combatido. Eu quero até aproveitar aqui para citar uma colega do jornal concorrente, que é autora de um livro muito citado, muito elogiado, chamado Why Not, sobre os irmãos Batista, a corrupção dos irmãos Batista. É a repórter Raquel Landim. O livro dela chama Why Not. Ela conta como o Joesley e o Wesley Batista corromperam centenas de políticos. E desmonta na coluna da Folha a narrativa que a Lava Jato quebrou a Odebrecht. Segundo Raquel escreveu nessa coluna, o mercado de construção civil brasileiro funcionava como um cartel que afastava concorrentes internacionais. O clube, entre aspas, das empreiteiras, cujo expoente era a Odebrecht, dividia as obras do país entre si, desrespeitando as regras das licitações. Como se não bastasse, pagava propina a funcionários públicos e políticos para obter aditivos aos contratos com pesados sobrepreços. Na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, o custo estimado de 2 bilhões e 400 milhões de dólares saltou para 18 bilhões e 500 milhões de dólares, quase 8 vezes mais, segundo Raquel Landim. E disse mais, escreveu mais a Raquel Landim. Diante dessas cifras, fica evidente que a corrupção era a base do modelo de negócio dessas empresas. Tinham know-how para a execução dos projetos, porém sua competitividade era, para dizer o mínimo, questionável. Aí que está a questão, que eu sempre falei também e que a Raquel fala. Não eram empresas competitivas e, aliás, eram competidoras desleais, criminosas, que utilizavam de propinas para ganhar competições que elas não tinham como ganhar no normal, sem ter que pagar propina aos que decidiam. Mas por isso, antes de encerrar esse capítulo, queria dizer que o Johnny Saad foi trend, esteve entre os mais citados no Twitter,
depois dessa sua palestra lá na Band News. Ontem cheguei a citar rapidamente um artigo brilhante também de outro colega, de outro jornal competidor, o Merval Pereira do Globo. O Merval Pereira se referiu a uma coisa que eu elogiei aqui, o artigo dele chamou uma decisão histórica, que foi a decisão do Tribunal de Contas da União de bloquear 1 bilhão e 100 milhões de reais das contas pessoais de Emílio Odebrecht, o pai, e Marcelo Odebrecht, o filho. Eu falei sobre isso elogiando o ministro Bruno Dantas, que foi autor de um voto divergente que virou voto vencedor. Por 4-1, o tribunal resolveu ir direto na conta pessoal dos empreiteiros e foi um voto histórico do Tribunal de Contas da União, segundo eu disse aqui, segundo escreveu o Merval Pereira no seu artigo do Globo ontem. O André Luiz de Carvalho, que era o ministro substituto, era o relator, mas foi vencido na decisão de mandar liberar os bens de Odebrecht bloqueados. O ministro Bruno Dantas que deu a decisão histórica que pode dar novos rumos aos acordos de leniência das empresas e não apenas daquelas envolvidas na Operação Lava Jato. Os advogados da empreiteira vão recorrer, alegando que o TCU não tem competência para bloquear bens pessoais. Haverá nas altas cortes brasileiras quem apoie essa tese, mas estarão trabalhando para as empreiteiras corrupteiras. Depois de 5 anos de investigações da Lava Jato, grande parte do sucesso da Odebrecht no exterior deveu-se, além da sua capacidade técnica, ao conluio da empreiteira com o governo Lula, que espalhou pelos países da América Latina, governados pela esquerda, o mesmo esquema de corrupção que sustentou o PT por anos a fio. O TCU também levou em conta a escandalosa decisão do juiz João de Oliveira Rodrigues, da primeira vara de falência de São Paulo, que foi, em um dia, decidiu aceitar essa recuperação judicial, enquanto, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça levou 6 anos para mandar fazer júri popular para o caso da boate de Santa Maria. O Merval lembrou que ao contrário do que diz o João Saad, o João Carlos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, aportou capital nos bancos e ganhou depois na venda dessas ações quando se recuperaram. Os controladores e administradores perderam. O que está acontecendo no Brasil e que o juiz da falência, João Rodrigues, está fazendo é punindo o cidadão contribuinte, punindo o credor e os bancos públicos, principalmente, e beneficiando os administradores que roubaram no grande projeto de corrupção do PT. Eu até contei aqui várias vezes, e vou repetir, que vários ex-presidentes peruanos foram presos e um, para não ser preso, se matou, Alan Garcia, né? Eu concordo com a Raquel Landim, concordo com o Merval Pereira, discordo do juiz da primeira vara, acho isso um absurdo, mas é comum no Brasil, né? O caso da Odebrecht repete, segundo o Merval, o de várias empreiteiras que tiveram fazer acordos separados com diversos órgãos de controle estatal. A empreiteira fez acordo de leniência com o Ministério Público Federal, com a Advocacia Geral da União, com a Controladoria Geral da União e com o Conselho de Defesa Econômica. E mesmo assim, a retomada de atividades com participação em licitações de estatais, quando houve, demorou muito tempo pelos dirigentes das estatais depois da Lava Jato. Temiam que um empreiteiro envolvido em casos de corrupção ganhasse a disputa. A não concretização do acordo de leniência deveria, segundo especialistas, gerar responsabilidades pessoais para os agentes públicos omissos. E eu também acho. Tem que pagar, roubou, tem que pagar. Em relação ao trabalho da Lava Jato, ao qual o Johnny Saad se referiu, eu gostaria de lembrar a ele algumas coisinhas que parece que ele esqueceu. A Força Tarefa recuperou mais de 24 bilhões de reais desviados dos cofres públicos pela corrupção. Esse dinheiro foi recuperado após 219 pessoas e 13 empresas terem confessado que cometeram crimes.
2 centenas de pessoas investigadas foram parar no banco dos réus. As penas das dezenas e dezenas de condenados somaram 3.096 anos de prisão. Pela primeira vez na história do país, peixes graúdos foram encarcerados pelos seus crimes, incluindo Lula, que foi presidente da República, e o Marcelo Odebrecht, o herdeiro da construtora. Pois é isso que os inimigos da Lava Jato estão querendo, acabar com isso. Não querem cancelar, vamos ter que cancelar isso tudo? Ah, não, não, não. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.